A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esse vídeo eu vou estar respondendo ao canal Pilastra da Verdade com Antony Galvão. Esse aqui é o Pilastra da Verdade, certo? Esse é um vídeo que ele fez, a morte mais cruel e injusta da Bíblia. Deixa eu virar aqui pra mim. Espero que fique bom, porque eu faço meus vídeos assim. Olha só. Vamos colocar aqui o rosto dele, do Antony Galvão. Eu estou respondendo esse vídeo porque eu não vi ele chamando palavrão, eu vi ele falando das escrituras e tal. Eu achei interessante. Olha só. Olá amigos, tudo bem com vocês? Antony Galvão com mais um vídeo aqui para o canal Pilastra da Verdade. Agradeço a vocês pelo apoio neste canal. Então é isso, aí é o Antony, né? Antony Galvão, mas que não tem errado o nome dele. Bom, olha só. Nesse vídeo o Antony fala que a morte mais cruel e injusta da Bíblia feita pelo Deus de Israel. Pois bem, meus irmãos, eu acho que vamos tirar a religião do lado, porque eu não sou religioso, tá? Sou cristão e Cristo não é religião. O Antony, ele disse que Deus matou um homem chamado Uzá. Matou de forma cruel. E matou esse homem porque esse homem estava fazendo uma boa ação. Eu sei que alguns ateus não acreditam em inferno, mas de boas intenções o inferno vai ficar cheio. Vai ficar cheio. Olha o que eu estou dizendo. Por quê? O Antony Galvão, que ele diz que o canal dele é o Pilastra da Verdade, ele faltou com a verdade. Coincidência. Ele disse que não aconteceu nada com os filisteus que ficaram com a arca, porque foi plano de Deus primeiro matar os 2 filhos de Eli, o profeta Eli. Esses 2 homens, Hofni e Finéias, eles praticavam sexo com as mulheres no templo de Deus, ali onde Eli, né, que durante ali, se eu não me engano, foi 40 anos, ele julgou a Israel. No espaço de 40 anos ele foi juiz de Israel. E ele sabia que esses 2 filhos, Hofni e Finéias, estavam fazendo coisas erradas. E ele, como pai e como sacerdote, não os disciplinou. Então Deus manda um profeta avisar ele que vai matar os 2 filhos dele, que vai levantar um povo contra os israelitas que estavam em pecado. E Deus levantou os filisteus. Os filisteus entram num combate com o povo de Israel que estava em pecado, como forma de castigo. Eles mataram mais de 30 mil homens. Isso é uma verdade. Deus faz com que os 2 filhos de Eli morram durante essa luta. O pai também, chamado Eli, ele morreu com 98 anos. Isso foi no mesmo dia. Ele caiu da cadeira que estava e quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias também, assim que ela deu à luz ao filho de Finéias, ela morreu também nesse mesmo dia. Observem que Deus, ele programou matar quem ele queria. E nasce um garoto, né? E aí dá-se o nome de Icabô, e significa porque se foi a glória de Israel, que era a arca. Pois bem, o Antony, ele disse que a arca foi levada pelos filisteus e não aconteceu nada. Porém, eu quero que você que é ateu pegue a Bíblia e faça esse julgamento. Ou você que é cristão, vá aí em 1 Samuel, porque ele falou 1 Samuel 4. Mas por que ele não falou 1 Samuel capítulo 5? Porque 1 Samuel capítulo 5 vai dizer assim: os filisteus tomaram a arca do Senhor e a levaram de Ebenezer a Asdod. E se ele tem continuado mais um pouquinho, ele ia ter visto isso aqui, ó. Mas quando os de Adode se levantaram de manhã, eis que Dagon,
que era o Deus do povo de Adode, estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles tomaram Dagon e colocaram no seu lugar. Quando eles se levantaram no dia seguinte de manhã, viram Dagon caído e de bruços diante da arca do Senhor. Aí a mão de Deus começa a pesar sobre os filisteus e sobre esse povo de Asdod. E a mão pesada do Senhor feriu os asdoditas e os seus vizinhos com hemorroidas ou com tumores. Quando os asdoditas viram o que lhes tinha acontecido, então disseram: não fique conosco a arca do Senhor, Deus de Israel. Olha aí, Deus pesando a mão, colocando ali uma espécie de tumores no povo. Por onde a arca estava passando, Deus estava adoecendo pessoas, porque aquelas pessoas não eram dignas de ficar com a arca de Deus. A arca de Deus naquele tempo representava o próprio Deus. Então Deus, ele é um Deus de justiça, sim, Anthony. Deus, ele é um Deus sanguinário, sim. Deus mata, sim. A Bíblia está cheia de detalhes. Deus, ele é um livro sangrento, sim. Você está certo nisso, é um livro sangrento. Toda pessoa que desafia Deus, o fim dela é a morte, né? Porque em Deus está a vida. Se você não quer Deus, logo você está pedindo a morte. Então, e é isso que acontece mesmo, e o que vai acontecer a milhões de pessoas no mundo. Agora, Anthony, você devia trocar o nome do seu canal, porque você fala que não aconteceu nada, mas você sabe que aconteceu. Aí o Anthony fala assim: nesse vídeo tem Bíblia. Deixa eu ver se eu coloco aqui ele falando. Espera aí, só um segundo. Esse vídeo tem Bíblia. Tem Bíblia. E eu vou mostrar nesse vídeo algo muito interessante para vocês aqui. Olha só, né? Ele fala que tem Bíblia. Tem. Ele falou 1 Samuel 4. E eu estou explicando aqui para vocês que a resposta está em 1 Samuel 5. Deus vai castigar os filisteus por ter ficado com a arca e vai castigar várias cidades por onde essa arca foram passando. Porque em cada lugar que a arca ia, as pessoas expulsando a arca, iam ficando doentes. Então essa arca, por onde Deus foi passando, né, com essas pessoas que pegou essa arca de maneira errada, adoeceram, muitas morreram, certo? Aí ele não fala o capítulo 5, nem o capítulo 6. Porque no capítulo 6 está dizendo assim: a arca do Senhor esteve no campo dos filisteus 7 meses. E durante 7 meses morreu e adoeceu muita gente. Muitos filisteus foram castigados por isso. Ele fala no vídeo que não, os filisteus pegaram a arca, não aconteceu nada. Por que, Anthony, você não falou o capítulo 6, já que você disse que ia ter Bíblia? Você, nesse momento, passa-se por mentiroso. Até um ateu que não goste de Deus, mas se ele for uma pessoa justa, de fazer um julgamento, e ele lê o capítulo 5 e o capítulo 6, vai ver que Deus pesou a mão sobre os filisteus e adoeceu ali muitos deles, né? Agora vamos para outra questão. Você falou de Deus ter matado um homem chamado Uzá. Ok, Deus matou ele, sim. E por que Deus matou? Aí você veio com a referência de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 10. Só que você não, mais uma vez, você não leu o capítulo todo. Você só fala a parte que Deus matou o cara. E por que Deus matou esse Uzá? Uzá, ele sabia, porque ele conhecia sacerdotes e sabia que ninguém podia tocar na arca a não ser que fosse sacerdote, e esse sacerdote tinha que estar consagrado para poder tocar na arca, senão qualquer pessoa morria. Isso foi avisado lá em Êxodo, capítulo 37, que tem a arca, e vai dizer assim: fundiu para ela 4 argolas de ouro, e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. E fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Ou seja, Deus tinha determinado, olha, Deus disse assim: bota 2 argolas de cada lado da arca, que era um caixote pequeno, certo? Aí ele diz: faça também varas que entrem nessas argolas para ser transportado no ombro dos sacerdotes. Se transportar de outro jeito, quem transportar de outro jeito morre. Uzá sabia como era para transportar. No entanto, tentaram transportar num carro com 2 bois puxando. E aí é onde vai acontecer a morte por desobediência
de estar querendo fazer as coisas os homens querem fazer as coisas do jeito dele, do jeito mais fácil. Deus já tinha determinado uma maneira de fazer. Eu gostaria muito que o Anthony, que ele fala que é o canal Pilastra da Verdade, parece que faltou essa verdade no seu canal e na sua pessoa. Infelizmente, posso lhe chamar de mentiroso por isso, porque tenho provas. Basta um ateu, antes de me criticar, por favor, leia 1 Crônicas, capítulo 13, leia o versículo todinho. Também vai nessa referência que eu falei de Êxodo 37, para ver como era para transportar. Então, usar foi até com a boa intenção, mas como eu falei, de boa intenção o inferno vai ficar cheio. Porque tem pessoas que dizem, eu estou ajudando as pessoas a se libertar. A se libertar de quê? Só quem pode libertar é Jesus Cristo, uma pessoa. Mais ninguém. O homem pode enganar. Olha, então tem assim, lá no 13:10 que ele fala, né? Então se acendeu a ira de Deus contra Uzá e o feriu, porque estendeu a sua mão sobre a arca e morreu ali diante de Deus. Deus matou, porque Deus já tinha avisado que não era para transportar em cima de carro. Deus já tinha avisado que para tocar na arca tinha que estar consagrado e tinha que ser sacerdote. E aí o cara vai, não, eu carrego do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Morreu. Então Deus, mais uma vez, quer te dizer, Pilastra, Anthony, que você mentiu e que a Bíblia, na verdade a Bíblia é um livro sangrento. Nisso você falou a verdade, mas sobre usar aqui o homem, você mentiu. Sobre falar que os filisteus não sofreu nenhum mal, você também mentiu. Estou mostrando isso dentro da Bíblia. Certo? Por esta razão não trouxe Davi a arca a si para a cidade de Davi, que era Jerusalém, Belém, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Obed-edom era um homem de Deus e ele guarda a arca. Ficou, pois, a arca de Deus em casa de Obed-edom, e durante 3 meses abençoou Deus a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Por quê? Depois desses 3 meses, Davi mandou, olha, eu quero saber por que Uzá morreu. Porque ele não era sacerdote, ele não estava consagrado, e vocês transportaram a arca de maneira errada. Vocês botaram num carro de boi, era para ser transportada no ombro. Eram 4 homens, 2 na frente e 2 atrás, segurando a arca, e tinham que ser sacerdotes, e tinham que estar consagrados. Por isso que Deus mata Uzá, e por isso que Deus vai matar ainda muita gente que desobedece a sua palavra, que mente. Por isso que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E nesse momento você mentiu. Outra coisa, o Anthony, você não é ateu, você é apóstata. Você e o seu amigo aí, Jason Ferreira, porque vocês eram homens que acreditavam na palavra e se desviaram. Quando o homem se desvia da palavra de Deus, ele se torna um apóstata, se torna um homem sem salvação. Agora, ateu é aquela pessoa que nunca pertenceu a religião nenhuma. Ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus, show de bola, sossegado. Ele vai ter a oportunidade com Deus, se um dia ele se arrepender, na hora da morte, se ele se arrepender, Deus perdoa. Agora, se você que se afasta do evangelho é um apóstata, você não é ateu. Pelo menos um ateu raiz você não é. Você é um ateu Nutella, digamos assim. E a resposta está aí dentro das escrituras. Agora eu digo, aqui tem escrituras, tem referências e tem explicações. Aqui tem texto, que é o que está escrito, tem contexto, que é a informação que o texto me dá, mas não tem pretexto de enganar as pessoas, não tem subterfúgio aqui. E eu posso dizer sinceramente que você é mais um mentiroso nas redes sociais.